Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Uma boa noite a todos. Você já ouviu falar em neuropsicopedagogia? Você já ouviu falar em práticas de aprendizagens voltadas, baseadas em evidência científica? Hoje, o nosso tema de palestra é exatamente sobre isso. Eu sou a Solange, sou consultora do Grupo Educacional SensoPeg em Cascavel e região e venho te fazer esse convite para daqui a pouquinho a gente ficar ligadinho nas dicas e nas instruções do nosso professor. O professor Fabrício Cardoso vai estar falando conosco hoje sobre a prática de aprendizagem voltada, baseada em evidência científica. O que é isso? Bom, eu tive o prazer de trabalhar aqui em Cascavel com o professor Fabrício, que é coordenador do Laboratório de Pesquisa, o LIEMP, Pesquisas e Inovações em Tecnologias em Neuropsicopedagogia, e eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui em Cascavel no projeto Neuropsicopedagogo na Escola. Este projeto avaliou crianças de segundo, terceiro e quarto ano nas escolas municipais, onde a gente pôde levantar dados que hoje são referência para o Brasil inteiro, onde a gente pôde trabalhar avaliando e intervindo nas crianças com dificuldades de aprendizagem. Hoje o professor Fabrício vai falar um pouquinho sobre isso. Eu fico aqui junto com vocês, ligadinha, para aprender um pouco mais. Quem quiser entender um pouco mais da neuropsicopedagogia, quiser se aprofundar e conhecer o curso, eu fico aqui à disposição. Em Cascavel e Foz do Iguaçu, nós temos turmas iniciando loguinho, assim que passar a pandemia. Então, eu aguardo vocês, tá bom? E agora, fiquem com o professor Fabrício. Olá, Sol, muito obrigado pelas suas palavras. Fico bastante feliz, né, de ter você participando aqui dessa noite, onde a gente vai poder compartilhar, né, é, resultados, práticas, evidências, né, de um projeto que a gente fez junto, né? Você que é cria, né, entre aspas, desse projeto, né? Você que é uma pessoa que contribuiu bastante para que a gente tivesse né, o projeto que a gente tem, o Neuropsicopedagogo na escola, né, principalmente aí no Paraná, na cidade de Cascavel, né? Então, muito obrigado pelas suas palavras. Antes de começar, queria que você, Sol, né, teve uma filhinha, Cecília, o qual eu tive o prazer de ser padrinho dela, então manda um beijão bem grandão aí para Cecília, para minha filhada. Diz que logo assim que a gente puder estar todo mundo junto, tô aí para apertar essa bochecha dela. Sol, muito obrigado pelas palavras. Fico bastante contente aí com a sua abertura. Então, boa noite a todos vocês que nos acompanham aí das suas casas, né? Queria dizer que para mim foi uma honra esse convite que a Faculdade de SensoPeg me fez, poder falar um pouco do que a gente faz no nosso laboratório de inovações educacionais e estudos neuropsicopedagógicos, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, né, muito assim, o que é neuropsicopedagogia, né? É um neologismo, como é que surge isso? Neuro é de quê? O psico é de quê? Pedagogia é de quê? Então a gente vai tentar esclarecer e principalmente mostrar o que faz o neuropsicopedagogo. Então, quando a gente fala de neuropsicopedagogia, é neurociências aplicadas à educação, o psico é da psicologia cognitiva e tudo isso iluminado pelas teorias da aprendizagem. Então a gente vai mostrar um pouco, né, de práticas de aprendizagem baseadas em evidências. Como que a gente pode ter práticas que unem neurociência aplicada à educação, psicologia cognitiva e as teorias da aprendizagem, ou seja, a atuação do neuropsicopedagogo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, cara, por que a gente precisa da neurociências aplicada à educação, junto da psicologia cognitiva? Por que a gente precisa mudar esse olhar? Porque cada ano que se passa, a nossa realidade no ranking, quando a gente fala em competências, em habilidades, né, acadêmicas, o nosso desempenho só piora. E aí a gente se pergunta, tem saída para isso? Tem saída para isso. O que a gente pode fazer para isso?
né? Então, quando a gente fala de ranking de educação, o Brasil hoje está atrás de Venezuela, Bolívia, atrás de países, se fosse futebol, vôlei, qualquer esporte, qualquer coisa, a gente não aceitaria, né? Então, e na educação, o nosso desempenho, né, em rankings que são de 40, a gente ocupa a 38ª posição, e isso vem só piorando, não é de agora, isso vem piorando gradativamente nos últimos 20 anos, podemos assim dizer. Tá? Então, esse é um artigo de 2017, né, que ele fala bem, então, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão com indivíduos, né, que então, se tem um mau resultado, é porque a gente tem uma certa quantidade de indivíduos com dificuldade de aprendizagem nas escolas. Então, ele mostra, né, uma revisão de literatura bastante crítica, né, a diversos estudos, né, uma revisão de literatura desse porte, ela analisa diversos modelos de programas de intervenção que já foram feitos, né, e mostra que o que a gente precisa hoje nas nossas escolas é ter uma educação que tenha um paradigma, né? A gente hoje aqui no Brasil, a gente ainda discute que paradigma? A gente discute se sai de um paradigma de integração para um paradigma de inclusão. Mas hoje, o que a gente precisa trazer para o Brasil e o que é a importância da neuropsicopedagogia dentro da escola, né? Se a gente entender que o neuropsicopedagogo, tanto se ele atuar clinicamente quanto institucionalmente, ele é o cientista da aprendizagem, então, cara, a gente precisa ter, né? O que a gente acredita é um paradigma da escola compatível com o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, eu preciso entender que, opa, por que eu vou ensinar aquele conteúdo? Aquela criança tem uma maturação, então eu preciso entender que não adianta eu ser muito bom de português ou ser muito bom de matemática. Eu dou aula para criança de 7 anos. Eu sei como tá o desenvolvimento daquele sistema nervoso, então eu sei como ocorre aquele desenvolvimento motor, eu sei como ocorre o desenvolvimento cognitivo daquela criança, eu sei como ocorre o desenvolvimento afetivo, socioemocional daquela criança. Entende? E eu preciso ter esses 3 elementos, cognitivo, afetivo e motor, e entender isso, que é, ou seja, é um paradigma compatível com o desenvolvimento do sistema nervoso. E é isso que a gente precisa na nossa sala de aula. Então, cabe, né, o que essa revisão de literatura coloca para a gente, né, não cabe mais eu me perguntar o como fazer, e sim, por que eu vou fazer aquilo? E outra, o que eu desejo obter de resultado com aquilo? Ou seja, o que a minha comunidade de alunos, o que aquele meu grupo de alunos, eles realmente precisam aprender daquilo ali que eu estou propondo. Né? E quando eu falo um paradigma compatível ao sistema nervoso, é entender que, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, ela precisa aprender pelo movimento, porque ela é motor, ela se movimenta. E cada vez mais eu tenho a criança parada na sala de aula, sentada numa cadeira, onde ela não tem, né? Se a gente perguntasse aqui para vocês podem colocar no chat, cara, quantas aulas práticas de português a gente tem nas escolas? Quantas aulas práticas de matemática a gente tem nas escolas? Quantas aulas a gente utiliza o corpo, por exemplo, para aprender, né, coisas assim? E aí, quando a gente fala de paradigmas do desenvolvimento do sistema nervoso, é justamente isso, cara. E é isso que a neurociência, através dessa revisão de literatura, através da Adele Diamond, da Tracy e de outros autores, trazem para a gente, da neurociência aplicada à educação, que eu preciso levar, né, que se eu quero um ensino com qualidade, eu tenho que ter cognitivo, afetivo e motor juntos e não separados. Não cabe mais uma taxonomia de Bloom como é hoje. Né? Ou seja, esse é um artigo, né? Também é uma revisão de literatura que mostra então que eu preciso ter na escola, né,
um paradigma que leva em consideração que o conhecimento do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, quando eu falo em desenvolvimento, eu estou falando em quê? Eu estou falando em crescimento e maturação, que eu entenda esse processo de maturação, né? Então, que eu entenda que para eu ter maturação, eu preciso ter repetição. Opa, como que eu vou repetir? Ah, então eu preciso mudar a forma de repetir. Então, como que eu mudo? Através dos processos perceptivos de aprendizagem, né? Trabalhando diversas integrações sensoriais. Quanto mais links, melhor vai ser consolidada aquela informação mais para frente, né? A gente já viu isso na palestra lá do meu amigo Felipe Bononi, né? Então, isso precisa estar claro como integração. Aí a psicologia cognitiva. Psicologia cognitiva entra que o que eu preciso desenvolver nos meus alunos são competências. Que competências a gente desenvolve hoje, em termos de cognição, de habilidades? Será que os nossos alunos têm estratégias para estudar, estratégias para criar, né, conceitos? Será que eles têm estratégias para produzir conhecimento? Né? Muito se faz porque a gente se preocupa com o conteúdo e não com certas competências. Como, por exemplo, aqui eu trago a metacognição, que é falada amplamente por um autor que é muito comum a todos aqui que estão assistindo, que é Piaget, a questão da linguagem, né? Que a gente tem muitos alunos que sabem gramática, mas não tem linguagem, né? Eles sabem gramática, mas a flexibilidade cognitiva, uma escrita, né? O desenvolvimento de linguagem mesmo, isso não ocorre, né? E a gente confunde muito isso, gramática com linguagem. E, cara, a gente precisa tudo isso ser eliminado pelas teorias da aprendizagem. Porque será que o que é mais importante? Né? A gente tem diversos estudos que falam sobre as crianças também estão em risco social, tem a questão da família. Aí eu pergunto, será que não é por conta da forma da nossa sala de aula? Será que não é porque a gente não precisa mudar a nossa sala de aula? Será que a gente não precisa ter um olhar diferente, né? Ampliar a nossa visão dos teóricos mais comuns? Não é que os teóricos que a gente tem até hoje, basilares, não sirvam. Não é isso. Mas será que não está na hora da gente ampliar? Né? Então são essas questões que a gente precisa ter, é um paradigma assim, que a gente precisa ter no nosso desenvolvimento do sistema educacional hoje em dia. Tá? E isso nada mais é do que fazer a gente compreender a diversidade do desenvolvimento infantil. Então, esse é um estudo que foi publicado, né, recentemente, que os pesquisadores viram que o que a gente precisa então é pegar atividades, né, eu tendo o porquê que eu vou usar aquelas atividades muitas vezes que vocês, como pesquisadores, como professores, já sabem, né, usar essas atividades, já utilizam no seu dia a dia, só que não utilizam de forma sistematizada, ou seja, visando qual o desenvolvimento da função que eu quero, qual a habilidade que eu quero desenvolver no final. Então é mais ou menos assim, eu preciso ter isso, eu avalio como está essa habilidade, proponho as atividades sistematizadas e aí eu vou ver o que melhora daquela forma. E aí esse estudo mostra que quando eu tenho então programas de funções, né, que levam em consideração uma série das funções cognitivas, né, que é o funcionamento executivo, que é, né, sistema de atenção, parte de memória, né, essas questões, quando eu levo, eu tenho, né, eu consigo ter uma melhora nesse desempenho acadêmico, né? E o melhor que eles mostram aqui, que a gente consegue observar, é que esse desempenho acadêmico ele é mantido ao longo
do tempo, né? Então, ou seja, eu consigo melhorar essas crianças nas séries iniciais, né? Equivale às séries iniciais aqui do ensino fundamental. Então, tem uma melhora nesse desempenho, né? Ou seja, é o que a gente chama de uma educação baseada em evidências. Que evidências? Evidências científicas, mas evidências também o quê? Dificuldades que aquelas crianças apresentam para desenvolver certas competências. Então, quando eu trabalho assim, né? Aqui está com esses retângulos em vermelho, mostra o resultado quando eu tenho, né, que é amplamente significativo de quando eu tenho um professor, né, trabalhando com essa Classroom Behavior, né, uma classe trabalhando com essas questões cognitivas comportamentais que a gente mencionou, né, trabalhando realmente amplamente essas funções executivas na sala de aula, né? Então, o que acontece nesses modelos, né, desses dois estudos que a gente mostrou, que ocorrem? Eles simplesmente, galera, a gente não vai inventar a roda. A roda já foi inventada pela China. Tá? A roda já foi inventada pela China. O que a gente vai inventar o que a gente vai fazer é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, o que fez funcionar em termos de resultados no funcionamento executivo dos estudos que a gente mostrou anteriormente é porque quando eu trabalho com esse paradigma compatível ao sistema nervoso, eu passo a trabalhar no modelo centrado no aluno. Com isso, eu tenho um aprendizado ativo, uma transmissão horizontal, uma acessibilidade. Então, quando eu falo de uma acessibilidade, né, quando eu faço, em vez dele só pegar o que está vendo e só ouvindo, e eu trabalho toda uma integração, né, eu faço ele ativar cada vez mais o que ele está vendo, o que ele está escutando, faço ele desenhar, ele criar modelo, criação de modelos, uma série de questões, né, eu consigo eu estou invertendo essa sala de aula, né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa inverter essa sala de aula, né? Esse é um artigo que mostra, então, que a saída é a gente trabalhar com diversas modalidades sensoriais, a integração dessas modalidades sensoriais, ou seja, como o professor Felipe já mencionou, o professor Michel também, né, numa palestra recentemente que ele fez, ou seja, são diversificados dos processos perceptivos da aprendizagem, né? Então eu trabalho no modelo centrado no aluno. Com isso eu vou ter o quê? Maior interação. E aí, essa maior interação significa que eu vou ter mais links são feitos e aí com isso a informação, né, ela vai ficando de maneira mais organizada. Com isso, ela é uma retenção, né, que sai de uma retenção temporária para uma retenção de longa, né, duração. Ela vai para ela fica mais, ela vai para um outro patamar, né? Mas ela vai para um outro patamar de maneira que quando ele precise, ele tem toda uma organização para interagir com o que ele está vendo aqui no now, no agora, né? Então ele consegue interagir. Por quê? Porque quando eu inverto, né? Então eu preciso ter claro que qualquer habilidade que eu queira desenvolver, qualquer habilidade que eu sempre vou precisar de sistema de atenção, sistema de memória e funções executivas, né? Então, esses estudos corroboram com isso. Então, olha a importância que tem, né? A importância que tem o neuro simplesmente a gente mudar o nosso olhar para a sala de aula, né? É simplesmente mudar a forma de olhar para a sala de aula, né? Quando a gente diz inverter, né? Quando a gente fala de sala de aula invertida, é inverter tipo assim, opa, o modelo não tem que ser centrado no professor.
O modelo tem que ser centrado no aluno. E aí isso é interessante porque ao longo dos nossos estudos a gente vê várias crianças que têm uma série de dificuldades de aprendizagem, que na verdade a dificuldade é de ensinagem, não sei nem se essa expressão existe. Depois a Sol pesquisa aí e diz pra gente se ela existe ou não, né? Porque é uma dificuldade que é na forma do indivíduo ensinar, né? E aí acaba que uma série de crianças tem dificuldades com aquela professora. Muda a professora, a dificuldade some, né? E isso acontece principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, tá? Isso acontece em todas as esferas, mas principalmente nas séries iniciais. Então, a gente precisa cada vez mais, desde a educação de base, não se preocupar com conteúdos e sim com o desenvolvimento de competências. Que competências? Né? Somente um bom funcionamento executivo, um bom desenvolvimento, uma boa capacidade de raciocínio, flexibilidade cognitiva. Né? Agora, como que a gente vai ter tudo isso, né, se o nosso aprendizado não é ativo? Se o nosso aprendizado não é integrando os processos perceptivos de aprendizagem, né? Então é isso que a gente precisa ter. Galera, agora a gente chega aqui na nossa parte, né, onde eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo, né? A gente tem um projeto que, junto com uma equipe que trabalha com a gente, em parceria com o pessoal de Ciências e Cognição, né? Com a Solange, com a Juliana, a professora Angelita, a professora Rita, né? Nós temos um projeto que é o Neuropsicopedagogo na Escola. Esse é um artigo que está a Dead of Print, né? Nessa revista, na American Journal of Education Research, tá? Ele é um pouco do que a gente vem fazendo ao longo desses anos. É um projeto que a gente começou ali em 2015 a estruturar, né? E a gente tem ele hoje bem estruturado, tá? Então, ele mostra bastante, né, como que a evidência de práticas, tá? E a atuação do neuropsicopedagogo, principalmente na parte institucional. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês é que a gente vai trabalhar, né? A primeira coisa que a gente faz sempre é o que a gente chama de triagem, né? Que aqui a gente botou o nome de coleta de informações prévias, que é verificar condições socioeconômicas, culturais, escolaridade dos pais, escalas de triagem, né? Para quem está conhecendo agora a neuropsicopedagogia, essas escalas, né, vocês aprendem ao longo do curso, né, nas disciplinas, né? Você tem disciplinas específicas que vão ensinando essas escalas, né? Tem escalas que você pode utilizar no âmbito institucional, tem escalas que são para o âmbito clínico, tudo isso você pode até saber lá no site da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, que é sbnpp.org.br, tá? Lá tem certinho todas os instrumentos, existe uma nota técnica, né, com os instrumentos que o neuropsicopedagogo pode utilizar. E quem é aluno do SensoPEG, né, sabe que ele, sendo aluno, ele recebe todo um caderno pedagógico, né, diferencial com essas informações. Então, a gente viu escolaridade dos pais, como eu falei, as escalas de triagem, MBC, que é um inventário para verificar risco motor, né? A CHECS, que é um inventário de funções executivas, que é passado pelo, né, é o professor que responde, o professor do aluno. E a gente viu a questão de leitura e escrita, e a gente viu aspectos visomotores a partir do teste Visual Motor Integration de Berry. Tá? São os aspectos que a gente viu. E
a gente classificou, né, classifica esse aluno, se ele tem dificuldade de aprendizagem ou não, pelo prontuário escolar, pelas notas dele. Feita essa primeira parte, depois a gente teve toda uma parte onde a gente ampliou o nosso leque de avaliação, intervenção, e a gente avaliou os efeitos dessa intervenção. Mas essa parte aqui, eu não vou me deter, não vou explicar toda agora, porque mais lá na frente eu explico para vocês. Agora, o que eu vou mostrar para vocês, então, são os resultados iniciais dessa coleta aqui prévia, beleza? Então, a primeira coisa que a gente quis ver, né? Então, a gente teve um N de 4.186 indivíduos, tá? Aonde a gente teve 2.302 sem dificuldade de aprendizagem. Os gráficos, tá, galera? Eles estão em inglês porque, como está o artigo, a data of print, a gente não quis mudar, tá? Eu fiz referência ao artigo só por isso, mas eu vou mostrando aqui para vocês. Aqui, o without são os indivíduos sem dificuldade de aprendizagem, tá? E aqui são os indivíduos com dificuldade de aprendizagem. Então, diversos estudos, como da Capellini, da professora Ciasca, né, e entre outros, né, professora Mônica Miranda, né, mostram que a prevalência de dificuldade de aprendizagem é mais ou menos em torno entre 40% e 47% de uma população acadêmica. Se a gente considerar aqui 4.188, a gente vai ver que a gente está mais ou menos nessa estimativa de porcentagem, tá? Aqui, a gente... porque a gente pensou assim, Fabrício, por que a gente estuda sobre a prevalência, né, em relação ao sexo de crianças com e sem dificuldades? Porque a gente sempre ouviu falar, né, que eu vou ter muito mais menino com dificuldade de aprendizagem do que menina, né? E eu vou ter muito mais menina sem dificuldade de aprendizagem do que menino, né? E não foi bem isso que a gente viu, tá? Então, o N, né? Só lembrando, a gente trabalhou 4.186. Então, repare, aqui eu tenho meninas, né? Do sexo feminino e aqui do masculino, tá? Com dificuldade de aprendizagem. E aqui são os sem dificuldade de aprendizagem. E aí a gente vê que eu tenho mais meninos nesse grupo e eu tenho mais meninos aqui. E quando eu faço uma comparação estatística, tá, não dá uma associação estatisticamente significativa. A gente vai mostrar isso mais lá na frente para vocês, tá bom? Outra questão que a gente viu, sempre atribuem as crianças com dificuldade de aprendizagem em relação à classe social. Só que o que acontece? Aqui a gente tem a população das crianças com dificuldade de aprendizagem, tá? Aqui eu tenho dos sem dificuldade de aprendizagem. Reparem, tá? Reparem, se eu vier aqui onde eu tenho classe social A, né? Classe social A, eu vou ter basicamente o mesmo número de indivíduos com e sem dificuldade de aprendizagem. E a maior quantidade de indivíduos com dificuldade de aprendizagem está relacionada à classe social B. E interessante que a maior quantidade de indivíduos que está classe social, né, em destaque dos indivíduos sem dificuldade está relacionada à classe C, né? Se eu olhar aqui, a classe C. Então, repare que, será que é o risco mesmo? Ou não é porque isso estão todos no mesmo sistema de escola? A gente começa a ver, então, que o que realmente, de fato, vai importar é aquilo que a gente viu lá na frente, corroborando com os resultados dos estudos que a gente mostrou. Que o que realmente importa, de fato,
é o tipo de escola que aquele indivíduo está inserido. Quando eu digo tipo de escola, eu não estou falando se é pública ou privada, não. É tipo de sala de aula, a forma da abordagem, né? Lembrando, galera, neuropsicopedagogia, neurociências aplicada à educação, psicologia cognitiva, mas tudo isso iluminando ou sendo iluminado pelas teorias da aprendizagem, né? Tipo, então essas teorias precisam aprender. E é interessante porque, repare, uh, aqui, né, eu tenho basicamente o mesmo número de indivíduos com ou sem dificuldades relacionados na classe social E. A única classe que eu vou ter uma diferença um pouco maior, né, é quando eu faço uma comparação entre a classe D aqui, né? Realmente a classe D, realmente aqui eu tenho aqui, né? Aqui quando eu comparo a classe C, eu tenho uma diferença, eu tenho. Só que essa diferença se compõe pela diferença da classe B, né? E preciso entender também que o N das crianças com dificuldades de aprendizagem é menor do que o N das crianças sem dificuldade de aprendizagem, número de indivíduos, né? Então, repare, e aí o mesmo raciocínio que a gente teve com as classes sociais, a gente tem com nível de escolaridade dos pais. Por quê? Aqui são os pais que não terminaram o ensino, né? Não terminaram o ensino. Repare, eles são tanto na dificuldade de aprendizagem quanto nas crianças sem dificuldade de aprendizagem, eles são a menor prevalência, né? E é interessante que a maior prevalência de escolaridade das crianças com dificuldade de aprendizagem é o ensino médio completo. Quando nas crianças sem dificuldade de aprendizagem é o ensino fundamental completo, né? Que é o Complete Elementary School, né? Que é o ensino fundamental completo. E repare que eu ainda tenho, né? A gente pode reparar aqui que eu ainda tenho um número né? Eu tenho um número maior de indivíduos que os pais não completaram o ensino fundamental no grupo de crianças sem dificuldade de aprendizagem do que no grupo com dificuldade de aprendizagem, né? Então, eu tenho esse raciocínio bem, né? E repare que eu tenho, né, uma diferença, né, certa forma considerada entre os pais com dificuldade de aprendizagem, os pais que estão estudando, né, os pais que estão estudando ou já têm o ensino superior completo, tá? Eu tenho uma diferença, né? Se eu pegar aqui, eu tenho 377 crianças aqui, né? 377 indivíduos. Aqui eu tenho 255. Opa, peraí. Tem muito mais pai aqui, né? Então os pais... Então cai aquele mito que, eu vou ter muito mais crianças com dificuldades porque o pai não tem escolaridade, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz essa afirmação, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essa afirmação para, como que eu posso dizer, por aí. Óbvio que se eu for num lugar de extrema pobreza, realmente eu vou encontrar isso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses direcionamentos, com essas respostas, com essas questões que os estudos levantam. Então, quando a gente vê os resultados, aqui são os resultados da triagem,
né, das escalas de triagem. Então, quando a gente vê em relação às dificuldades, né, prevalência de crianças com e sem dificuldades de aprendizagem em situação de risco em relação ao desenvolvimento motor, a gente viu que 850 crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam situação de risco. Então, naquela escala MEBC, são avaliados diversos aspectos relacionados ao movimento, né, ao desenvolvimento motor da criança, a gente viu que 850 crianças de 1884 estavam em risco motor. Existem estudos, né, que mostram que é comum que entre 45% a 60% das crianças com dificuldade de aprendizagem apresentam dificuldades motoras. E a gente viu que das crianças sem dificuldade de aprendizagem, somente 270, que é corroborado também por diversos estudos epidemiológicos na área de desenvolvimento motor, que mostra que em torno de 10 a 15% da população apresentam dificuldades motoras por conta de série de questões, não serem estimulados corretamente, entre outras coisas mais. Aqui, né, então a gente viu o desenvolvimento motor e a gente aplicou também uma escala de triagem, a escala de visomotora, né, o teste visomotor do Berry. E a gente pôde ver que 913 crianças apresentaram dificuldades visomotoras, apresentaram nessa triagem visomotor, apresentaram um desempenho classificado em risco, ou seja, estão em risco, né, visomotor. Então, muito provavelmente, a dificuldade delas de aprendizagem é por dificuldades visomotoras, tá? Que é uma questão que as pessoas acham que é inato, não estimulam, né? Não se faz um trabalho específico para isso, principalmente nas etapas, né, nas séries ali do pré-1, pré-2, né, na educação infantil, com 4, 6 anos, e nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, se faz um trabalho de desenvolvimento visomotor, tá? Então, é muito comum crianças com dificuldade de aprendizagem, tá? Os nossos resultados são corroborados por uma série de estudos que existem, tá? Corroboram os nossos estudos. E a gente tem crianças, mesmo sem dificuldade de aprendizagem, elas apresentam, tá, uma dificuldade visomotora, né? Ou seja, o desempenho não está dentro do que é esperado, tá? Lembrando, galera, que a triagem, tá, ela é para classificar em risco. A gente não pode falar ainda que a criança tem um transtorno, que ela tem alguma coisa. Não, a gente pode, repare, a gente usa sempre essa palavrinha aqui, dificuldades, tá? O que a gente está falando o tempo todo são dificuldades. O neuropsicopedagogo, não interessa para ele muita história de transtorno. Transtorno é uma identificação precoce. Mas o que interessa para o neuropsicopedagogo são as dificuldades. Por quê? O neuropsicopedagogo é um cientista da aprendizagem. Beleza? E a gente viu, né, novamente, né, a gente tem um bom número de indivíduos, né, das crianças com dificuldade de aprendizagem, né, que apresentam 560, né, desses indivíduos na escala, né, ACHETS, né, que é o inventário de funções executivas que o professor responde, eles se mostraram num estado de risco. Enquanto das crianças com dificuldade de aprendizagem, ficou sem dificuldade de aprendizagem, ficou naquela estimativa que é esperada de 10%. Por fim, a última escala de triagem que a gente apresentou, tá, foi para leitura e escrita, onde nós tivemos 663 crianças do grupo com dificuldade de aprendizagem, tá, e está naquela estimativa, né, de 40% a 60%, podendo apresentar riscos, e aqui
a gente teve aquela estimativa ali de menos de 10% e tal, das crianças, mesmo ela não tendo dificuldade de aprendizagem, mas o desenvolvimento dela, né, a situação dela para leitura e escrita, ela se encontra num estágio ali bem limítrofe, tá? Então, aqui é o que a gente falou, né, foi uma estatística que a gente fez, onde a gente viu a relação do desempenho acadêmico com sexo, classe social e escolaridade dos pais, questões que as pessoas viram. Então, a gente fez diversas formas estatísticas, tá, para fazer esse alinhamento, e esse P é maior do que 0,05. Quando ele dá maior do que esse 0,05 aqui, significa que ele não tem significância, tá? Significa que ele não é significativo. Tem uma influência, mas não é, pode influenciar, mas não é a principal influência, tá? Então, sexo, classe social, escolaridade dos pais, influencia? Influencia, mas não é a principal influência. O que de fato realmente vai influenciar para esse indivíduo é o tipo de escola, a forma que ele está inserido, né? A gente vê, isso é corroborado pelos nossos resultados relacionados às escalas de triagem que a gente aplicou, onde a gente viu que a gente tem muito mais criança em risco com dificuldade de aprendizagem do que as crianças sem dificuldade de aprendizagem. Então, a gente viu essa parte aqui, e agora a gente vai para essa segunda parte aqui. Mediante ao que a gente teve, nós dividimos crianças com dificuldade de aprendizagem e crianças sem dificuldade, e propomos intervenção para essas crianças. Agora, visto que elas têm dificuldade de funcionamento executivo, né, visto que apresentaram risco motor, a gente utilizou o teste de tempo de resposta motora, DMCPT, competência motora, que avalia o desenvolvimento motor deles, se está de acordo com a faixa etária, o teste de nomeação automatizada, que envolve, né, aqui envolve funcionamento executivo também, né, toda a parte do funcionamento executivo, aqui funcionamento executivo com o acesso lexical. E vimos o desempenho acadêmico deles, tá, através de provas realmente confeccionadas, tá? Porque o que a gente quer mostrar é que aqui pode ser meio que um efeito treino-função, né? Mas, então aqui realmente a gente mostra, opa, tivemos ganhos de fato, tá? Tivemos a intervenção neuropsicopedagógica, né? 18 sessões, atividades desenvolvidas na própria sala de aula, com duração de 45 minutos cada, 2 a 3 vezes na semana, e aí depois a gente avalia novamente com esses mesmos testes. Beleza? Então, aqui é o nosso N, né? A gente teve esse N de 4.186 crianças de 6 a 8 anos de idade, aonde nós tivemos 1.884 crianças com dificuldade de aprendizagem e 2.302 sem dificuldade de aprendizagem. O que a gente trabalhou aqui? As intervenções, né, elas são feitas para todos de uma sala, porque elas são feitas na própria sala de aula. Quem aplica a intervenção neuropsicopedagógica, né, não é o neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo ele é responsável por fazer a triagem, o mapeamento, a avaliação, mas a intervenção, galera, a sala de aula, quem é a figura ali, não é a central é o aluno, mas a figura de referência para o aluno é o professor. E é esse professor que a gente quer valorizar, que precisa ser ainda mais valorizado com esse paradigma. A ideia de implementar esse paradigma
compatível com o sistema nervoso na sala de aula, é para valorizar ainda mais o professor, né? Que quem é professor sabe, faz tempo que o professor anda sendo cada vez mais desvalorizado, tá? Não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é desvalorizar ainda mais. Então, o neuropsicopedagogo é para ser um membro da equipe pedagógica do colégio. E aí, mediante os resultados, o que ele vai fazer? Opa, vou discutir com o professor essas 18 sessões. Quais são as atividades? E aí, essas atividades, você pensa num bloco, né? Então, são atividades que envolvem, pô, se eu estou falando aquisição, criança escrevendo no corpo, né? A gente está vendo agora no tempo no Instagram, uma das atividades que a gente faz, a gente volta e meia eu vejo alguém pesquisando no Instagram, que é a criança escrevendo com o dedo nas costas de outra criança, essa criança tem que colocar no papel o que essa criança está escrevendo, né? Então, basicamente, essa é uma atividade simples. Agora, ela entra 3 vezes na semana, junto com outras atividades que trabalham questões visomotoras, trabalham a questão de controle motor. Então, atividades como, por exemplo, pô, pega uma bolinha de papel, né, ou uma bolinha de isopor, tu coloca a criança sentada no chão, tampa o olho, dou 3 toques para frente, 3 toques para trás, né? Aqui eu tampei com a mão, mas na prática você faz um tapa-olho. Se eu for bater com a mão direita, eu tampo o olho direito. Se eu for bater com a mão esquerda, eu tampo o olho esquerdo, né? Para trabalhar questões visomotoras. Por exemplo, fazer atividades de caça-palavra, a criança estando em pé, né? Usando tampão, entre outras atividades que aí, cara, depois, num outro determinado momento, a gente pode estar passando, mas são diversas atividades. Essas atividades, para eu mostrar que ela realmente tem coisa, eu tenho que ter um grupo em crianças com dificuldade de aprendizagem e um grupo com crianças sem dificuldades. Porque é como eu estava falando, ela é para a turma toda. Numa turma, eu vou ter 40 a 47% das crianças com dificuldade de aprendizagem. Só que os outros 60%, 70%, né, 60%, eu vou ter o quê? Sem dificuldade. Então, para eu dizer que a intervenção neuropsicopedagógica realmente funciona, ela não tem que só melhorar as condições da criança com dificuldade. Ela tem que servir também para melhorar das crianças sem dificuldade de aprendizagem. Tá? E para os dois grupos, eu tive o grupo controle, que são os grupos que somente vão fazer os testes, teste e reteste. Eles não recebem a intervenção neuropsicopedagógica. Aqui a gente colocou 2, 3 vezes por semana, porque isso aqui vai depender do planejamento também que o professor tem que seguir, aula, então, né, é mais ou menos uma sequência. Então a gente fecha um bloco de atividades, como são 45 minutos, a ideia é que sejam 5, 6 atividades no máximo, até porque você tem que botar um tempo aí de troca entre as atividades, e também as atividades não sendo muito extensas, para não ficar cansativo para a criança, tá? Essa é a ideia nossa. Então, a primeira coisa que a gente avaliou foi a competência motora. A gente trabalhou um testezinho, né, que os alunos aprendem na prática, nas disciplinas durante o curso, é o TGM-D2, né, que é o Test of Gross Motor Development, né, que a gente vai ver como é que é o desenvolvimento motor dessa criança, se está compatível ou não com a idade dela. Então, aqui a gente tem os efeitos da NPP, né, intervenção neuropsicopedagógica, na competência motora de crianças sem dificuldade de aprendizagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, quase não tinha criança em risco sem dificuldade de aprendizagem. Então, com desenvolvimento motor muito baixo, não tinha nenhum. Com desenvolvimento motor baixo, né, um pouco mais baixo, muito mais baixo do que esperado, eu tinha 9,06 no grupo controle, na primeira avaliação, e 13,80 no grupo que depois, né, recebeu a intervenção. E aí a gente pode ver aqui, nesse grupo,
né, que pós a intervenção, eu não tive mais ninguém também com desempenho motor baixo aqui, né? Então eu tive um pequeno aumento para o normal, ou seja, né, normal baixo, que é o que a gente chama ali de limítrofe, né? E eu tive um aumento maior ainda das crianças no normal médio, ou seja, as crianças realmente com o que é realmente esperado para a faixa etária dela, tá? Quando eu vejo aqui o grupo controle, ou seja, o grupo que só foi testado 2 vezes, eu vejo que existem diferenças, né? Sai melhor um grupo, aumenta uma porcentagem aqui, diminui aqui, né? Só que são diferenças que não têm não são significativos estatisticamente, tá? Aqui agora eu tenho a INPP na competência motora de crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, ó, a gente pode ver que eu já tenho crianças, né, no grupo Verial, né, nas 2 primeiras avaliações, e destaco que o grupo, né, que recebeu a intervenção neuropsicopedagógica, né, quando avaliados após a intervenção neuropsicopedagógica, eles tiveram 0 indivíduos com desenvolvimento motor muito baixo, ou seja, a gente teve um aumento da porcentagem. E a gente vê que eu tenho uma diminuição das crianças com o normal baixo, né, que é o limítrofe, nesse mesmo grupo, e tenho um aumento, né, aqui, né, eu tenho um aumento aqui, repare, eu saí de 19,53%, vou para 39,59% das crianças com desenvolvimento, como que eu posso dizer, motor dentro do que é esperado. Então eu tenho um aumento, né, nessas duas questões. Eu aumento então, daqui eu aumento para o normal baixo e aumento principalmente aqui para a faixa etária, né? Consigo colocar um aumento de número de crianças, né, com desenvolvimento motor dentro do que é esperado, tá? E a gente vê que os indivíduos do grupo controle só fizeram a testagem, os resultados variam, mas sem nada significativo, tá? Ao longo desse período, tá? Então a gente vê, fica claro, né, o quanto que a INPP pode contribuir para o desenvolvimento motor dos indivíduos. E aí a gente começa a ver o quanto que é importante o desenvolvimento motor para um bom desempenho acadêmico. A gente não podendo mais fragmentar, como as pessoas fragmentavam. Isso é cognitivo, isso é motor? Não. Precisa entrar muito. Que é o que destaca uma pesquisadora, a Adele Diamond, a importância da gente trabalhar esse motor. Mas esse trabalho motor, galera, não é nas aulas de educação física, é o tempo todo, porque a criança está no estágio, né, que é o estágio que ela precisa ainda usar esse movimento. Aqui, né, então, a gente vai agora para os resultados do teste de processamento mental dupla escolha. Esse é um teste muito bacaninha, tá? Essa versão foi validada lá no LIEMP, pelo nosso IC, o Caio Cabral, o nosso aluno, todo no suporte da Deisiane nas testagens, a Ana Paula, uma série de pessoas, né, ajudaram a gente e a gente validou no nosso laboratório. Então, mais ou menos assim, parece 3 quadrados, vai acender uma luz amarela, tá? Essa luz amarela vai avisar que vai acender uma luz verde. Se a luz verde acende do lado direito, o indivíduo tem que apertar a tecla A. Se a luz verde aparece do lado esquerdo, ele aperta a tecla L. Então a gente pergunta para o indivíduo, qual é a sua mão preferencial? E aí a gente faz todo um inventário, né, todo um questionário para ver se realmente a mão preferencial é essa mão,
né, que ele diz ser. E aí a gente pede, ó, então você vai ficar com o dedo indicador, a gente mostra o que é o dedo indicador, a gente mostra sobre a letrinha G. Ah, Fabrício, mas a criança não sabe. Aí a gente bota um pedacinho de fita, um papelzinho para mostrar aqui. E aí eu vejo a letrinha aqui, né? Coloco o meu dedo. Quando aparecer, aí eu coloco, se aparecer do lado esquerdo, vou apertar L. Ele vai mover para o L, se aparecer do lado direito, o A. Ou seja, cruzado. Mas ele fica com o dedinho sobre o G, tá? São feitos 100 tentativas, tá? Com duração mais ou menos de aplicação de 2 minutos e meio, tá? A gente, antes de 100, a gente só começa o teste depois que a criança já tiver realmente entendido todo o processo. E aí aqui a gente tem os resultados, né, do NPP, nesse tempo de resposta motora, das crianças sem dificuldade de aprendizagem. Então a gente vê que o grupo controle, ou seja, que somente fez o teste 2 vezes, né, no mesmo período de tempo, fez o teste, passou, né, e aí depois fez esse reteste, eu tenho diferenças, mas essas diferenças não são significativas. Aqui, quando eu comparo, né, aqui o grupo, eu vejo que, ao comparar o pré e o pós, eu tenho uma diferença significativa, tá? Do pré e pós. E, quando eu comparo essa segunda avaliação com o desempenho, né, da segunda avaliação do grupo controle, a minha significância ainda é maior, mostrando então que de fato, a intervenção neuropsicopedagógica melhora o processamento de organização, as capacidades biooperacionais, ou seja, né, o programa que a gente desenvolveu aqui, né, de trabalhar as funções executivas, né, a gente tem realmente traz uma melhora, né, nessa organização de resposta para a criança, né? Porque é um teste que precisa de controle inibitório, né? É um teste que tem uma flexibilidade, uma velocidade de raciocínio, uma análise detalhada de informação, porque ele fica ali com o dedo parado e ele tem que tomar uma resposta. Beleza? A mesma coisa nós temos nas crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Então, nas crianças com dificuldade, o grupo controle tem uma diferença, tá? No resultado, mas essa diferença não é significante. E aqui eu tenho uma redução superior a 35% no tempo de reação dessas crianças. Que quando eu comparo esse desempenho com esse aqui, eu tenho já uma excelente significância. O que me faz mostrar que quando eu comparo a segunda avaliação entre os grupos, o grupo que recebeu o NPP se mostra superior ao grupo controle, né? Corroborando os resultados das crianças sem dificuldade de aprendizagem, tá? Mostrando então que a melhora muito provavelmente não foi ao acaso, e sim em relação aos efeitos da NPP. Então, que quando eu trabalho essas, né, essas questões, né, sistemas de atenção, sistemas de memória e funções executivas, eu consigo melhorar uma série de competências biooperacionais dos meus indivíduos. Agora, a gente vai para o próximo teste, que é o teste de nomeação automatizada. Tá? Então, a gente trabalhou aqui, esse é um teste que o indivíduo tem, ele tem 3 subtestes, ele tem dígitos, cores, letras, né? E tem ainda, desculpa, são 4, né? Ele tem ainda a parte de objetos, né? Então, só que a gente só trabalhou com a nomeação de cores, tá?
Então, tem as cores vermelho, azul, preto, amarelo e verde aqui. O indivíduo tem que ir nomeando cada bolinha o mais rápido possível da esquerda para a direita. Aqui, nesse teste, errou, a gente parava o tempo e começava de novo, tá? E aí a gente dava uma tentativa, cada indivíduo teve 5 tentativas. Nenhum indivíduo queimou as 5 tentativas e a gente registrou o melhor tempo daquele indivíduo nas 5 tentativas, tá bom? Então, aqui a gente tem os efeitos, né, do tempo de nomeação automatizado de crianças sem dificuldade de aprendizagem. Então, repare que quando eu comparo, né, aqui o grupo controle, por mais que eu tenha uma diferença, né, entre pré e pós aqui, nas variações, eu não tenho diferença significativa. Quando eu comparo o pré e pós do grupo que recebeu NPP, eu consigo perceber que existe uma diferença de mais ou menos superior a mais ou menos 15%, tá? Que se mostra significativa. Ou seja, teve significância, não é ao acaso essa melhora, né? E sim, muito provavelmente pelos efeitos da intervenção neuropsicopedagógica, que é corroborado quando eu comparo o desempenho desse grupo aqui, o pós, né, a segunda avaliação, com a segunda avaliação do grupo controle. Novamente, eu obtenho uma significância, mostrando assim que se eu tenho uma melhora, né, e aí eu posso ver uma melhora de efeito temporal, que eu melhoro no tempo, competência motora, eu melhoro tempo de reação e eu melhoro aqui também essa minha capacidade de nomeação, que envolve, né, as questões de funcionamento executivo e questões visomotoras. Tá? E a mesma coisa eu tenho nas crianças do grupo, né, com dificuldade de aprendizagem. Né? Eu vejo que apesar de eu ter pequenas diferenças aqui, né, de intercalo entre o grupo controle, essa diferença não se mostra significativa. Tá? Aqui eu só queria chamar a atenção, antes de explanar mais sobre o tempo, né, do grupo experimental, queria mostrar que a gente consegue perceber a diferença das crianças com dificuldades para as crianças sem dificuldades, né? Então, o estágio inicial aqui, né, fica muito maior, enquanto as crianças sem dificuldades, né, elas elas têm um estágio de 25 a 30 segundos o tempo delas, né? Então tem uma diferença gritante entre os grupos, tá? E aqui eu vejo que eu tenho uma redução, tá, superior a 40% nas crianças que receberam a intervenção neuropsicopedagógica, e que o que eu queria chamar de destaque, se a gente lembrar do resultado aqui que a gente mostrou das crianças sem dificuldade de aprendizagem, a gente vai ver que a gente consegue igualar o pós aqui com o pré das crianças, né? Ou seja, com o grupo controle, o grupo que não recebeu a intervenção das crianças sem dificuldade de aprendizagem. Então, ou seja, a gente consegue mostra que a NPP é capaz de tirar aquele gap, aquele vácuo que está entre os dois grupos, né? Aquele delay que existia nesse grupo, tá? Aí, novamente, eu tenho uma significativo, né, a redução apresentada, e quando eu comparo pós, né, segunda avaliação, ou seja, pós a intervenção neuropsicopedagógica, eu vejo que essa melhora aqui não é ao acaso, e sim existe uma superioridade quando comparado com o grupo controle também, tá? Existe uma alta significância estatística. Por fim, a gente vai para a performance acadêmica. Pô, Fabrício, como é que a gente fez a performance acadêmica? A gente pegou todas as provas que tem séries iniciais de ensino fundamental, tá? Então a gente pegou todas as provas
que tem desses programas, Acelera Brasil, Provinha Brasil, pegamos todas as provas, né, e colocamos numa plataforma, né, uma plataforma digital, que ela seleciona randomicamente as questões. A gente colocou 10 de matemática, 10 de português, tá? E aí a gente avaliou o antes e né, primeira avaliação e segundo. Só que o legal dessa plataforma é que as questões que já saíram na primeira prova, ela basicamente ela já descarta direto, né, para a segunda prova. As crianças fizeram a prova no próprio ambiente escolar, a aplicação foi coletiva. Tá? Então, a gente tem aqui os efeitos da intervenção neuropsicopedagógica na performance acadêmica, tá? E aí a gente vê, então, aqui é o número de acertos, né? Então eu vejo que eu tenho diferenças no grupo controle, existe um aumento e tal, né? Mas esse aumento não é significativo. No grupo experimental, ou seja, o grupo que fez a INPP, né, Intervenção Neuropsicopedagógica, esse aumento ele foi mais ou menos superior entre 12% e 15%, né? Tem um aumento ali superior a 15%. Então, isso mostra, né, que, cara, se eu melhoro o desenvolvimento motor, se eu melhoro o funcionamento executivo, habilidades visomotoras, eu vou, sim, de fato, melhorar o desempenho acadêmico dessas crianças, tá? Então, eu tenho um impacto nesse desempenho acadêmico. Impacto esse que é corroborado quando eu comparo a segunda avaliação dos dois grupos e encontro, novamente, uma significância estatística. Tá? Então, ou seja, galera, a intervenção neuropsicopedagógica ela não vai melhorar só a capacidade de aprendizagem, a melhorar a aprendizagem das crianças com dificuldades. Ela melhora também, de maneira significativa, das crianças sem dificuldades. Ou seja, por que é um paradigma compatível ao desenvolvimento do sistema nervoso? Cara, eu tenho aquele paradigma, eu potencializo. Eu tenho aquele, eu vou trabalhar de fato com o que é uma inclusão. Tá? E aqui eu tenho das crianças com dificuldade de aprendizagem. Primeira e segunda avaliação novamente. E aí aqui, novamente, o grupo controle, que fez as duas avaliações, né? Eu tenho diferenças, né, nas questões, na pontuação, mas não são diferenças significativas. Tá? Já quando eu comparo o grupo que recebeu a INPP, né, eu posso dizer que após a intervenção neuropsicopedagógica, eles tiveram melhoras a partir de 20% no desempenho deles. Né? Melhoras essas que se mostraram altamente significativas em termos estatísticos. Ou seja, não é uma melhora ao acaso, né? E sim pelos efeitos da intervenção neuropsicopedagógica. Então, repare, eu consigo melhorar, né, o desempenho acadêmico dessas crianças em 20 a 25%. Se eu estou falando numa prova de média de prova de IDEB, eu posso dizer, né, e a gente já tem resultados, a gente ainda não fez uma análise sobre isso, mas eu posso dizer que a intervenção neuropsicopedagógica é capaz de melhorar o IDEB do seu município. É por isso que a gente defende cada vez mais um neuropsicopedagogo dentro da escola, neuropsicopedagogo na escola, né? E é por isso que a gente fica feliz quando a gente vê Curitiba começando a criar uma conscientização do neuropsicopedagogo na escola, né? Quando a gente vê em Ponta Grossa, Cascavel, ou seja, o estado do Paraná, São Fidélis, né? Também Joinville caminhando para isso. Então a gente vai vendo cada vez mais cidades, né? O nosso objetivo é que isso chegue no Brasil todo. Então, concluindo, né? A gente pode dizer que a intervenção neuropsicopedagógica possibilitou aos seus praticantes uma melhora nas suas dimensões temporais,
o que se reflete diretamente no seu funcionamento executivo. Ou seja, sistemas de atenção, sistemas de memórias, com isso uma melhora no seu funcionamento executivo. E com isso, né, apresentaram as variáveis, né, melhoras nas suas variáveis biooperacionais, melhorando essas variáveis, eu melhoro o desempenho acadêmico. Então, para a gente finalizar aqui, né, o que a gente na verdade tem quando eu tenho um ensino que integra a informação, organiza, preocupado com os processos perceptivos, que vai permitir tomadas de decisão, maior interação dos alunos, um ambiente adequado que respeite as etapas do desenvolvimento, conteúdo organizado, exercício, um descanso. Vamos mudar agora, vamos entrar com uma atividade mais lúdica, um descanso, uma coisa assim. E, né, quando eu entro, né, com esse processo facilitado desde a base, ou seja, desde as séries iniciais, educação infantil, das séries iniciais do ensino fundamental, eu tenho sucesso no meu desempenho acadêmico e é o que a gente quis mostrar para vocês hoje aqui nessa palestra, né, o quanto que a intervenção neuropsicopedagógica é fundamental para o desenvolvimento, o quanto que no século XXI, né, a gente precisa ter nas salas de aula um paradigma que seja compatível com o sistema nervoso, um paradigma que trabalhe as questões relacionadas à psicologia cognitiva, que se fale na escola saúde mental, né? E que tudo isso seja iluminado pelas teorias